Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu resolvi abrir meu coração para vocês e compartilhar um pouco sobre a minha vida, o que mudou de uns 5 anos para cá, meus sonhos, aprendizados que eu tive. E nada melhor que compartilhar com vocês que estão aqui me assistindo. E vocês podem até comentar se vocês se identificam com o que eu vou falar no vídeo de hoje, certo? Desde já quero que vocês se inscrevam no meu canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder as notificações. Bom, gente, antes de ir pro vídeo, eu também quero que vocês deixem aqui nos comentários vídeo que vocês querem ver aqui. Quero dizer pra vocês também que eu não vou estar podendo postar vídeo toda semana, mas sempre que eu puder, eu vou estar postando um vídeo aqui no canal, correto? Me deixem sugestões que vocês querem, perguntas, dúvidas que vocês têm sobre mim, que eu posso fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, até porque eu quero conteúdo pra postar, gente. E pode ser que eu não vou estar postando frequentemente vídeo, porque a minha vida tá um pouco assim, corrida, mas vai dar certo, correto? Então, bora pro vídeo! Eu já quero começar esse vídeo com reflexões, correto? Eu quero começar o tópico 1, aprendizados que eu tive aos meus 18 anos, né? Na verdade, eu já tenho 19 anos, mas eu quero começar com os aprendizados que eu tive aos meus 18 anos. E eu acredito que quem tem essa idade vai se identificar, ou quem já passou por isso. Quando a gente é criança, a gente acha que a vida adulta é um mar de rosas e que você luta para crescer, porque você quer ter sua independência e tal. Mas eu tive esse aprendizado, na verdade, do finalzinho dos meus 18 anos pro início dos 19, eu tive muitos aprendizados na minha vida, que um deles é: a vida adulta não é tão fácil como imaginamos. Sim, esse foi um dos aprendizados que eu tive dos meus 18 a 19 anos, que a vida adulta não é tão fácil. Ou seja, aquele sonho de criança que eu tinha de crescer, hoje eu já não tenho, gente, porque isso é uma loucura. Por isso eu já deixo aqui para vocês, crianças e adolescentes que querem crescer, vão com calma, vivam o momento, aproveitem, porque a vida adulta não é fácil. E também outro aprendizado que eu tive não se comparar demais, porque se comparar demais, adoece. Sim, foi um aprendizado que eu tive aos meus 18 anos, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu ainda tenho isso de me comparar, de achar que eu tô atrasada, de que tem pessoas da minha idade que já está à frente, e isso adoece a pessoa, de achar que você tá atrasado em tudo. Então esse é um aprendizado que eu tive, aliás, dos meus 18 anos para 19 anos, que eu tenho lutado para vencer isso. Então, esse é um aprendizado que eu tive. Se comparar demais, adoece, gente. O outro aprendizado que eu tive aos meus 18 anos é, como eu já falei aqui, não ter pressa para crescer, certo? E o dia de amanhã não nos pertence, sabe? Quando a ficha cai, tipo, antes a gente vivia sem medo do futuro. Eu vivia sem medo do futuro. Só que hoje eu penso que o dia de amanhã não nos pertence, entendeu? Tipo assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Eu perdi um amigo, gente, eu não esperava que eu ia perder esse amigo. Foi assim, de uma hora pra outra. E tipo assim, naquele dia a ficha caiu que o dia de amanhã não nos pertence. Foi um aprendizado assim, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção. A gente vive como se não houver, como se garantisse o amanhã. Só que na verdade a gente não sabe do nosso amanhã. Então foi um aprendizado que eu tive para a vida, de que o amanhã não nos pertence. Segundo tópico é o que mudou na minha vida nos últimos anos. Nesses últimos anos que a vida vai passando, a adolescência vai passando, você vai entrando assim na fase adulta, apesar que não parece. Mas uma das coisas que mudaram na minha vida é a minha forma de pensar, né? A minha forma de pensar. Antes eu pensava que trabalhar era fácil, estudar era fácil. E hoje, gente, eu percebi que isso não é tão fácil, entendeu? Antes eu pensava que quando chegasse na vida adulta tudo ia se tornar mais fácil pra mim. Só que foi um pensamento que eu mudei, entendeu? Então a minha forma de pensar mudou. Eu acredito que quando você tá nessa transição
Eu acredito que quando você tá nessa transição da adolescência pra fase adulta, você muda muito a forma de pensar. Então é comum isso entre os jovens. Eu também me tornei uma pessoa mais madura, certo? As dores, gente, não é possível. As dores me deixaram mais forte, os processos que eu passei. Porque às vezes as pessoas acham que jovens e adolescentes não passam por momentos difíceis. Só que isso é ilusão, gente. A gente passa por momentos difíceis. Agora cabe à pessoa escolher que caminho trilhar. São vários caminhos e a pessoa que decide qual caminho trilhar. Entendeu? Então me tornei uma pessoa mais madura, uma pessoa mais responsável. Então cada dor que eu passei foi um degrau para me subir. Então, sim, eu me tornei uma pessoa mais madura. E algumas amizades também. Gente, eu tô gaguejando muito. Algumas amizades também mudaram, gente. Aquelas amizades que eu tinha, vamos dizer, uns 5, já não são as mesmas, né? São poucas pessoas que ficaram, que permaneceram na minha vida. 3 conselhos que eu gostaria de receber antes, né? Quando eu era mais menorzinha. Então, gente, o primeiro conselho que eu gostaria de receber antes é: você não precisa agradar todo mundo. Eu gostaria de ter ouvido isso, porque às vezes a gente vive querendo agradar as pessoas, se importando com o que as pessoas vão pensar de você. E eu sou uma pessoa assim, eu me importo muito com o que as pessoas pensam de mim e tal. E eu gostaria de ter recebido esse conselho bem antes, porque eu não preciso agradar todo mundo. Aliás, nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu? Ninguém nunca vai estar satisfeito comigo, entendeu? Nunca vou conseguir agradar todo mundo. Então, esse conselho eu gostaria de receber. Outro conselho que eu também gostaria de receber nem todo mundo que entra na sua vida vai permanecer. Nem todo mundo na nossa vida vai permanecer. Tem pessoas que vêm. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes a gente questiona, nossa, por que fulano se foi? Nossa, se foi, tá tudo bem, porque não era pra estar no seu caminho, entendeu? Então, nem toda pessoa vai permanecer na sua vida e tá tudo bem. Outro conselho que eu até ouvi esse conselho é não ter pressa pra crescer. Quando eu dizia assim, nossa, eu queria ficar adulta, não sei o que, aí vinha alguém e dizia, aproveita a infância. Só que eu gostaria de ter ouvido com mais intensidade, de alguém dizendo assim, não tenha pressa pra crescer, porque a vida adulta é assim, é difícil e tal. Entendeu? Eu gostaria de ter ouvido com mais intensidade, não só uma pessoa dizendo assim, aproveita a infância, não sei o quê. Eu não tinha entendimento, né? E, na verdade, muitas crianças hoje e adolescentes até ouvem esse conselho, mas a pressa para crescer não deixa a pessoa ouvir o conselho, né? Então, esses são um dos conselhos que eu gostaria de ter ouvido, ou até mesmo com mais intensidade. E esse conselho que eu vou dizer agora, que eu gostaria de ter ouvido, que eu nunca ouvi, é: cuide da sua saúde mental. Gente, cuidar da saúde é muito importante, mas a saúde mental é muito importante também porque, sabe, quando você tá tudo bem, mas a mente não tá bem. Então, é importante você estar com a mente equilibrada, uma mente sadia, sabe? É uma coisa que eu deveria cuidar mais da minha saúde mental. Eu só não cuido muito, mas eu deveria. É muito importante, gente. Então, eu gostaria de ter ouvido esse conselho desde pequena pra eu crescer já uma pessoa bem equilibrada, bem, sabe? Uma pessoa bem, com a mente bem cuidada. Então, se ninguém te deu esse conselho, eu vou te dar esse conselho, se você nunca ouviu. Então, eu te digo, cuide da sua saúde mental, independente de tudo. É importante que a sua saúde mental esteja em dia, certo? Cuide da sua saúde mental. Quarto tópico é conselhos que eu daria para mim mesma mais nova, né? Se eu pudesse encontrar com a minha versão mais nova, o conselho que eu daria era: para de duvidar da sua capacidade. Sim, gente, o primeiro conselho que eu daria: pare de duvidar da sua capacidade. Porque a gente vive, sabe, a gente cresce com esse pensamento de que você não é capaz. E no final dá tudo certo, gente. Então, eu tenho certeza que a minha versão, eu mais nova, tá muito orgulhosa de quem eu me tornei. Então, sim, você é capaz de conseguir o que você quer, só basta você querer. Então, eu daria esse conselho para a minha
versão mais nova que você é capaz. Outro conselho é aproveite agora e não se cobre tanto. Entendeu? Aproveite, viva o hoje, como eu já disse no início do vídeo, e para de se preocupar muito com o futuro, viver pensando no futuro o tempo todo, ansiosa, sendo que, como eu já disse, o amanhã não nos pertence. Então, aproveite o agora, viva um dia de cada vez e seja mais satisfeita com o agora, porque a gente vive querendo mais e nunca tá satisfeito com nada. Por exemplo, eu me lembro que meu sonho há 2 anos atrás era ter uma moto, e hoje eu tenho uma moto. Ou seja, mas a gente nunca tá satisfeito porque a gente esquece de viver o agora porque a gente já quer outras coisas, entendeu? Não é que você não pode sonhar, não é isso. É ser insatisfeito, entendeu? Esquecer de ser grato, esquecer de ser uma pessoa grata. Eu acho que vocês estão me entendendo. Então, parar com essa loucura de ficar sempre pensando no futuro, e acaba esquecendo de viver o agora. Então, esses são os conselhos que eu daria para a minha versão mais nova. Quinto tópico é meus maiores sonhos e objetivos. Hoje, gente, meu sonho, um dos meus maiores sonhos, primeiro, é me formar, né? E também louvar aonde Deus quiser me levar. Quem me conhece sabe, eu sempre digo isso nos meus vídeos, que eu gosto de cantar, eu amo cantar. E eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Então, para onde Ele quiser me levar um dia, realizar esse sonho de viajar, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, eu estou disposta. E esse é um dos meus maiores sonhos, é viajar, fazer a obra de Deus, ganhar almas para Ele. E também eu queria, gente, muito essa conquista de ter uma casa, sabe? Eu tenho 19 anos e a minha primeira conquista eu já tive. A minha segunda conquista que eu queria era uma casa. E eu quero, mas eu vou conseguir com fé em Deus. Minha própria casa, gente, entendeu? Sexto tópico, o que me deixa feliz e o que me deixa irritada. Gente, o que me deixa feliz é quando eu realizo as atividades do dia a dia. Por exemplo, eu fico feliz porque eu planejei para amanhã, eu vou organizar a casa, vou fazer minhas atividades, arrumar meu guarda-roupa, por exemplo. Então, eu fico feliz quando eu realizo aquelas atividades que eu prometi que eu ia realizar. E o que me deixa irritada, gente, é quando eu não consigo realizar, porque simplesmente eu prefiro procrastinar, entendeu? É uma coisa que eu tenho que lutar ainda. Eu procrastino muito, gente, muito, eu preciso ser liberta disso, entendeu? Então, o que me deixa feliz é isso e o que me deixa irritada é isso. Sétimo e último tópico, né? Esse aqui é coisas que eu quero melhorar em mim, na verdade, que eu também preciso melhorar em mim. Parar de procrastinar tanto. Sim, como eu já falei, eu procrastino muito, então preciso melhorar. Eu tenho orado, pedindo ajuda a Deus, porque é muito difícil quando você quer fazer algo, mas você resolve procrastinar. E é uma coisa, quem sofre com procrastinação sabe o quanto isso é difícil, entendeu? Nem todo dia você consegue realizar aquilo que você planejou. Então, sim, isso eu preciso melhorar em mim. Que eu queira ou não, preciso melhorar isso em mim. Controlar minhas emoções também é algo que eu preciso, é controlar as minhas emoções. Porque nem todo dia a gente tá bem, tem dia que a gente tá lá em cima, tem dia que a gente tá lá embaixo, e tá tudo bem, a vida é assim, eu tenho que aprender a lidar com isso, certo? Ser mais constante nos meus objetivos, ser uma pessoa que, se eu almejo aquilo, eu tenho que correr atrás e não desistir no caminho. Às vezes eu sinto que eu desisto das coisas por ser inconstante, sabe? Quando você quer muito alguma coisa, você corre atrás e não desiste no meio do caminho. Às vezes você quer aquele sonho, aí você até se anima, mas no meio do caminho você desiste. E eu me considero uma pessoa assim, às vezes. Você começa animada, mas no meio do caminho você desiste. Então, tenho que trabalhar isso em mim também. Cuidar de mim mesma, gente. Às vezes, eu me importo em cuidar dos outros. Eu me importo que, principalmente, as pessoas da minha família estejam bem. As pessoas que eu amo, que eu me preocupo. E, às vezes, a gente acaba esquecendo de cuidar de mim. Da gente, aliás, desculpa. Como eu falei aqui, cuidar da saúde mental. Às vezes, a gente se desgasta por pessoas que não querem ser ajudadas. E você se desgasta e acaba se esquecendo de cuidar de si mesmo, né? Então, eu preciso cuidar de mim, não só da minha saúde mental, como da minha saúde física também. Ter mais coragem para sair da minha zona de conforto, né? Como, por exemplo, quem procrastina muito,
tem medo de tentar, tem medo de dar errado, então você prefere procrastinar. Ou então, por medo de fracassar, você resolve nem tentar, né? Às vezes você vê um empecilho e você prefere ficar lá mesmo, no lugar onde você está. Então, eu tenho muito que melhorar isso em mim. Eu preciso sair mais da minha zona de conforto, procurar, sabe, ser aquela pessoa que está sempre procurando o melhor, não se contentar com medo, ter medo. Se vocês se identificaram com algum desses tópicos, com coisas que mudaram na vida de vocês comentem aqui no meu vídeo, falando se vocês se identificam. Se vocês também tiverem dúvidas sobre mim, eu aceito vocês perguntarem, porque eu posso fazer um vídeo respondendo todas as perguntas. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.